Hoje eu resolvi falar algo com vocês totalmente atrelado à impermanência da vida mesmo, né? E no meio do caminho a rota mudou e eu queria trazer o versículo que hoje a minha Bíblia falou, que é: em muitas vezes, né, nós sentimos uma aflição imensa. E aqui em Salmos 94:19, para quem usa o aplicativo Holy Bible, fala o seguinte: quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o seu consolo trouxe alívio à minha alma. É muito especial nós entendermos o cuidado de Jesus conosco, mas não só isso, entender que Ele consegue compreender as nossas maiores inquietações. E eu acho que a inquietação, ela é um termo peculiar, mas é diferente da ansiedade e da aflição. Porque a aflição, eu acredito que ela é uma coisa que ela pode durar, mas de certa forma ela tem um momento, sabe? Que aflige, assim. Mas a inquietação, ela é um estado da alma permanente. A alma inquieta. E essa inquietude, ela é perturbadora em alguns momentos. O nosso coração não consegue se aquietar. E eu, nos últimos dias, assim, nos últimos 3, 4 dias, tô até refletindo, falando com vocês. Eu vivi um cenário de muita inquietação no meu sono, sabe? E eu, Yara, tenho um prejuízo muito grande quando eu não consigo dormir direito. É como se todas as outras coisas saíssem de órbita, assim. Realmente eu fico muito, assim, me atrapalha bastante. E eu sei que eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo dormir, eu tava incomodada. E isso começou a trazer justamente essa palavra pra minha alma: inquietação. E eu tava ali à noite, eu ficava inquieta. E, gente, quando a gente tá sentindo essa inquietação, parece que nada se aquieta para que nós possamos fazer outras coisas. Então eu falo que esse estado, ele te tira da produtividade completamente, ele suga toda a sua criatividade, porque a sua mente fica focada em contextos de inquietude, então nada parece se ajustar ali dentro de nós e fora de nós. E ao mesmo tempo, a gente também vive um contexto de muita vulnerabilidade relacionada às nossas emoções, porque a gente não consegue conter. Então, quando a gente está vivendo um cenário de inquietação, e no meu caso, né, ali de privação de sono, eu comecei a transferir isso de uma forma muito sutil, assim, em alguns momentos sem perceber, até para os meus relacionamentos, para os meus momentos ali do meu dia. Uma mente, uma alma inquieta, ela não consegue ser boa no ambiente, nos relacionamentos, e realmente isso gera um desgaste muito grande, assim, em diversas situações. Então, eu comecei a orar, sabe? Na última semana eu falei: Jesus, eu preciso muito do seu consolo, eu preciso muito do seu conforto. Essa inquietação dentro de mim tem gerado uma série de outros sentimentos, sabe? E, consequentemente, né, ansiedade também pela não produtividade. E às vezes é assim que seu coração se encontra hoje, inquieto. E a inquietação, ela se desdobra em medo, ela se desdobra em aflição, ela se desdobra em insegurança. Mas existe algo em Deus que nós precisamos usufruir, que é o consolo do Senhor sobre a nossa alma. E quando eu comecei a clamar, eu falei com Jesus no final de semana, ontem mesmo à noite eu estava orando. E Jesus, no meio ali da minha oração, ele me conduziu a uma respiração profunda, sabe? Agradecendo tudo que eu tenho vivido, todas as micro mudanças e pequenas conquistas ali que às vezes a gente deixa passar despercebido. No culto pela manhã ele tinha me levado também a refletir sobre essas mesmas coisas. E o meu coração foi se enchendo, sabe, de alegria, foi se enchendo de gratidão. E isso tudo se desdobrou em frutos muito positivos, sabe? Eu realmente tô feliz, tô grata ao Senhor, muito mais tranquila, gente, porque eu falo que no Senhor todo aquele que pede, recebe.
E isso é uma das maiores verdades em Cristo, assim, porque enquanto eu não parei tudo que eu tava fazendo e pedi, eu não desfrutei, eu não recebi. E eu respirei, assim, e Jesus falou comigo assim, respira. E eu fiz uns 10 exercícios de respiração profunda, assim, eu ia no máximo que eu conseguia trazer o ar, e eu soltava esse ar, e eu sentia o Espírito Santo invadindo meu coração, o meu ser, os meus pensamentos e trazendo quietude, aquietando a minha alma. Então, tragam para o coração de vocês esse versículo. Olha, quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo. Gente, olha isso, eu tô toda arrepiada falando com vocês, olha. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, porque é realmente aflitivo sentir essa inquietação. O seu consolo, que é um consolo divino. Minha câmera interrompeu aqui. Trouxe alívio à minha vida. O alívio é uma sensação assim, pensa, fecha os olhos, imagina que você tá extremamente apertado para ir no banheiro, chegando em casa. E aí você demora para abrir a porta e você tá tipo com dificuldade de virar ali a maçaneta e você consegue abrir a porta e você entra pelo banheiro e você desabotou seu cinto, sua calça, senta no vaso, consegue fazer xixi. Essa é a sensação do alívio. Ou então, imaginem aquela sensação de ter corrido uma maratona, uma corrida muito longa, num sol muito quente, muito, muito, muito quente. E aí você para em um ponto que existe uma água, tanto para você beber quanto para você jogar no seu corpo, naquele sol que tá te deixando completamente suada e ao mesmo tempo numa sensação de que seu corpo tá pegando fogo. Ou talvez quando você tá com muita fome, você começa a sentir aquele cheiro de almoço muito gostoso, e você fica assim, gente, eu tenho que almoçar, eu tenho que almoçar, eu tenho que almoçar, e aí você não consegue naquele momento, mas aí você para tudo e fala, eu vou sentar ali, vou comer, você coloca o prato e come aquela primeira colherada da comida, enfim, são vários sentimentos de alívio, que é o que eu queria te falar, que é exatamente o que Jesus quer que você sinta. Então, gente, nesse momento eu tô sentindo, assim, o Espírito Santo de Deus me tocando, assim, de verdade, olha, eu ainda continuo arrepiada. Eu tô num espaço aqui, não tem nenhum frio, a gente tá com a janela, tô com a janela toda fechada, mas realmente, assim, é isso que o Senhor quer que a gente sinta, Ele tocando o nosso físico, sabe? E trazendo sobre nós alívio. Eu declaro, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que você, através da sua oração nesse momento, do jeito que você souber, pedindo alívio do Senhor para tirar da sua mente todas as inquietações, do seu coração, todas as inquietações, que essa oração chegue ao trono e que você sinta fisicamente esse alívio na sua vida que eu senti hoje.